Olá, meus seres iluminados, firmes e fortes, sou o professor Marcos e hoje eu vou falar com vocês sobre o tempo dentro da história. O tempo não tem uma definição fixa, mas ele é de suma importância para que a gente possa compreender o contexto histórico e contextualizá-lo durante cada período. Então, quando nós falamos de tempo, nós vamos entrar num conceito de que ele não tem uma definição fixa, mas ele ajuda a que possamos determinar os períodos. Quando o ser humano, logo no seu início, necessitou de tentar dividir e controlar as suas atividades diárias. Então, ele observou que, se está tudo iluminado, vou realizar uma atividade. Se está escuro, não vou realizar. Então, na chamada pré-história ou pré-literária, nós observamos que o australopiteco, se estava de dia, ele começava a caçar, ele começava a percorrer e coletar toda aquela vegetação. Lembre-se, quando eu falo do australopiteco, eu estou falando de um período do paleolítico, tudo bem? Então, nesse primeiro período, que era nômade, então ele vai controlar o seu tempo como? O dia e a noite. Ao passar, quando a gente vai ter na evolução humana, eles começaram a construir instrumentos que podem medir o tempo. Então a gente vai ter a criação desde um relógio de sol, vamos ter a criação também de uma ampulheta. A ampulheta ela vai ajudar o quê? A medir e a controlar. Vamos ter também um relógio atômico, que é mais atual, que é o relógio mais preciso do mundo. Então a criação do instrumento veio com a necessidade, porque o ser humano precisa controlar as suas atividades. Só que infelizmente a criação do relógio fez com que nós fôssemos o quê? Centralizados. A gente ficasse como um cabresco, ou eu não consigo mais observar. A gente pode pegar uma Inglaterra do século XVIII para o século XIX. As pessoas vão trabalhar, elas vão como? Olhando para o tempo, olhando para o relógio. Então elas acabam perdendo as coisas, algo que está acontecendo ao seu redor. Então o controlar o tempo, o ser humano começa a ficar assim desnorteado. E a gente vai ver que o ser humano ele vai precisar criar o quê? Um calendário para controlar esse tempo de forma maior. A gente vai ter nosso calendário cristão, que é o nosso calendário utilizado, que foi publicado em 1583 com Gregório XIII. Gregório XIII, ele vai colocar esse calendário e dividir com AC, que significa antes de Cristo, e DC, depois de Cristo. Então, por isso que o marco inicial do calendário cristão é o nascimento de Jesus, tudo bem? Então, não confunda, se a gente vai ter desde calendário muçulmano, calendário judaico, são diferentes. Olha só, o calendário judaico, eles estão mais ou menos no ano 5000 e pouquinho, e a gente está no ano de 2020. Olha só, isso vai nos ajudar a entender um pouco de tempo cronológico e tempo histórico. Então, quando nós falamos AC, antes de Cristo, DC, depois de Cristo. Então, quando nós entramos no termo tempo, vamos nos pautar em dois: tempo cronológico e tempo histórico. Tempo cronológico é o tempo medido através de calendário e instrumentos, relógio, ampulheta e afins. Quando eu falo de tempo histórico, são as mudanças ocorridas ao longo de cada período. Por exemplo, estamos na idade contemporânea, atual 2020, mas ainda tem indígenas em tribos realizando, por exemplo, a coleta. Então, olha, professor, eles não vão no supermercado? Não. Então, eles estão em um tempo cronológico atual, 2020, mas praticando um tempo histórico diferente daquele que está. Então, por exemplo, podemos estar em 2020, um tempo histórico em que temos computadores, máquinas que realizam determinadas atividades, mas pessoas realizando, por exemplo, a carpintaria lá de forma ainda manual, ou realizando uma outra atividade, por exemplo, o crochê, sendo que a gente hoje tem uma indústria. Então, olha só, então a gente está dentro de um tempo cronológico, 2020, mas uma atividade de tempo histórico diferente. Uma coisa que acontece muito, que nós, como vamos associar determinados períodos, a gente comete um certo erro. Atribuímos uma coisa chamada anacronismo. O que é o anacronismo? Um erro histórico. Olhar ao passado com os olhos de hoje. Por exemplo, nossa, falar como aquelas pessoas eram atrasadas. mas a gente está olhando eles com nossos olhos atuais. Por exemplo, nós temos
tecnologias que não facilitam a nossa vida. Eles não tinham. Então, não podemos, por exemplo, olhar para a Idade Média, que era um período extremamente religioso, e falar, nossa, as pessoas não conheciam a ciência. Claro, eles não tinham a necessidade. Então, o anacronismo é um erro histórico. Acontece muito em desenhos. Por exemplo, os Flintstones. Os Flintstones atribuem que o homem viveu com dinossauro, mas o homem não viveu. É um erro histórico. Mas lembre-se, os desenhos, eles praticam isso porque eles não têm a veracidade ali, a verdade. Eles não querem transmitir isso. Eles querem apenas fazer uma interação com as pessoas. Então a gente pode observar esse anacronismo muito em filme. Em filme adora apresentar esses pontos. Então, agora, a partir depois desse revisando, você vai começar a analisar os filmes de outra forma. E, por último, nós temos a nossa linha do tempo. A linha do tempo divide-se em 5 períodos. Lembra-se que a linha do tempo ela é uma visão europeia. A Europa criou essa linha do tempo. A divisão é de acordo com os marcos europeus. Nós temos a chamada pré-história, ou como nós aprendemos, pré-literária. Temos a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Lembra-se, na nosso próximo revisão, vou fazer um exclusivo sobre a linha do tempo, porque é importante, cai muito nos vestibulares. Lembra-se então, que quando nós falamos de tempo, ele não tem uma definição fixa, mas que o ser humano necessitou controlá-lo. Então, o que é o controlar? Ele controlou com dia e a noite, depois ele foi criando instrumentos. Entenda-se que nós temos a adoção do calendário cristão com Gregório XIII, que vai denominar AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. Calma, DC não tem nada a ver com Batman, por gentileza. Mas se quiser associar assim DC, tudo bem. Meu povo, fico aqui. Beijo, me liga, meu povo!